Bom, eu queria começar agradecendo o honroso convite. Para nós é muito importante estar participando desse evento organizado pela TV 247. Eu vou tentar ser conciso e objetivo, e embora receie que não vá conseguir, no tempo regulamentar, resumir tudo que eu ouvi aqui, dando ênfase a algumas citações que eu também acho importante traduzir. Vou me ater a ler para também não me estender. O Clube de Engenharia do Brasil, que tenho a honra de presidir em terceiro mandato, entidade centenária que congrega profissionais do ramo da engenharia, arquitetura e geociências, defendeu, junto a Vossa Excelência, o Presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a autorização pelo governo federal para que a Petrobras perfure poços exploratórios em águas profundas na costa do Amapá, na bacia da Foz do Amazonas, para melhor avaliar o potencial petrolífero da área. Essa é a nossa posição e formamos uma comissão grande para estudar e se pronunciar. Entendemos que não há contradição entre essa empreitada e a justa preocupação do governo federal de contribuir para a mitigação das emissões de gases de efeito estufa, até porque as emissões na exploração e fundação de petróleo, óleo e gás são estimadas em 5,5% do setor energético e 1% do total nacional. Relevante o fato de estar à frente desse processo a Petrobras, nossa estatal que, ao longo de sua história, demonstrou enorme excelência técnica e segurança operacional, notadamente no zelo para com o meio ambiente, ainda mais quando operando em condições mais extremas. A Petrobras é um exemplo a ser seguido. Requer lembrar que essas habilidades se estendem à Amazônia, onde a estatal já perfurou 67 poços exploratórios na plataforma da Foz do Amazonas e produz petróleo em Urucu. Já foi mencionado isso aqui. Eu fui a Urucu também tentar participar da concorrência. Isolado no meio da floresta amazônica, Urucu é um dos melhores exemplos do mundo de sustentabilidade em atividades extrativas, implantado na década de 80. Seu projeto contou não só com os técnicos da Petrobras, como acadêmicos brasileiros, dentre eles o notável geógrafo Aziz Abdessaber. Não podemos esquecer dele. Procedimento similar está a ocorrer no caso da exploração em águas profundas na bacia da Foz do Amazonas. A Petrobras examina o cenário exploratório e seus riscos junto com a academia e outros centros de pesquisa, gente. Como não podia deixar de ser, está atenta às recomendações e demandas vindas do IBAMA, não há o que questionar, e outros órgãos fiscalizadores. O Clube de Engenharia do Brasil, fundado em 1880, no tempo do Império, entende que o petróleo ainda tem muito a concluir para o desenvolvimento do país, para a nossa soberania energética e a melhoria da qualidade de vida dos brasileiros. Temos uma matriz energética das mais limpas, com a contribuição das fontes fósseis, representando somente 50%, frente à média mundial, que é de 82%. Em contrapartida, nosso desafio está em estender a oportunidade de consumo de energia a todos os brasileiros, revertendo a inaceitável situação de estarmos na 85ª posição no mundo em termos de uso de energia per capita. Energia barata e abundante, em especial gás natural. É também essencial para expandir a indústria brasileira, bem como aumentar sua competitividade a nível internacional. Não podemos abrir mão de qualquer fonte de energia se queremos desenvolver o país de forma inclusiva, soberana e longeva.
Essencial, portanto, o governo federal, e essencial, implantar todo o potencial de insumos energéticos no rico território nacional, incluindo as grandes oportunidades petrolíferas. Essa decisão não conflita com um ambicioso programa ambientalista sustentável, até porque são as grandes empresas de petróleo, dentre essas a Petrobras, que mais estão investindo em projetos alternativos de energia. Vale lembrar que a presença do petróleo na bacia da Foz do Amazonas promoverá o desenvolvimento geral da região norte brasileira, não podemos esquecer isso, com as instalações operacionais da Petrobras e de empresas de serviço, e garantia a segurança energética do país, que, sem novas descobertas, retornará à situação de importação de petróleo em menos de 14 anos. Reforçará também o portfólio de oportunidades no Brasil para a indústria naval, grandes avanços tecnológicos e a geração de empregos de qualidade até para os engenheiros. O Clube de Engenharia, após ter, como já se manifestou, diretamente por carta ao senhor presidente da República, defendeu por carta aberta, com o apoio de dezenas de entidades, que seja dada a autorização pelo governo federal para a perfuração dos poços exploratórios em águas profundas, na costa do Amapá, na bacia da Foz do Amazonas, para melhor avaliar o potencial petrolífero da área. O prejuízo que se fala muito de 17,4 bilhões reportado pela Petrobras no quarto trimestre do ano passado não deve ser visto com preocupação. E o pagamento de dividendos era algo plausível, considerando o cenário do ano de 2024. É o que afirmam os professores e analistas ouvidos pelo UOL para entender o que aconteceu com a estatal Petróleo, que anunciou prejuízo de 17,4 bilhões no quarto trimestre do ano passado. O que aconteceu, segundo a companhia, é que o prejuízo de 17 bilhões no último trimestre do ano passado está relacionado à valorização do dólar frente ao real. Com o resultado, o lucro líquido da estatal recuou 70,86% em comparação com 2023, fechando 2024 em 36,6 bilhões. Em 2023, a petroleira marcou o segundo maior lucro líquido da história, de 124,8 bilhões. Isso aqui eu vou pular. Agora, eu acho importante também levar os senhores à opinião do Leonan Guimarães, que foi presidente da Eletronuclear e foi membro da Academia Nacional de Engenharia, que eu presidi por 2 mandatos. Ele diz aqui, os senhores vão me permitir me estender só esse pouquinho. Queria citar 2 acadêmicos. A margem equatorial brasileira estabelece uma nova fronteira energética no contexto global, destacando-se pelas recentes descobertas de substanciais reservas de hidrocarbonetos. É situada ao longo do litoral norte do Brasil, incluindo os estados de Amapá, Pará, Maranhão e Rio Grande do Norte. Essa região apresenta características geológicas análogas às de grandes bacias produtoras da África Ocidental, gente, o que amplifica o seu potencial exploratório. Essas descobertas possuem implicações estratégicas significativas para o Brasil. Inicialmente, situam o país como um ator cada vez mais significativo no mercado global de energia. Olha só, reforçando sua habilidade de assegurar autossuficiência energética e, potencialmente, aumentar as exportações de petróleo e gás. Essa nova fronteira possui o potencial de diversificar a matriz de produção brasileira, diminuindo a dependência de outras bacias tradicionais, como o pré-sal na costa sudeste. Aqui faço a homenagem ao pai do Sudeste, que é o nosso geólogo,
nosso geólogo Guilherme Estrela. A exploração de hidrocarbonetos na margem equatorial apresenta desafios e oportunidades geopolíticas e econômicas. Do ponto de vista estratégico, a região requer atenção ampliada para a proteção e segurança marítima, em um contexto de intensificação da competição internacional por recursos naturais. Isso enfatiza a necessidade de uma presença sólida da Marinha do Brasil para assegurar a soberania sobre os recursos nacionais e proteger as infraestruturas críticas relacionadas às operações de exploração e transporte, como foi muito bem mostrado pelo almirante aqui presente. A margem equatorial brasileira constitui um componente crucial para o futuro energético do país, cujas repercussões econômicas, fiscais e geopolíticas que transcendem o contexto nacional, posicionando o Brasil como um ator proeminente do cenário global. A exploração de hidrocarbonetos na margem equatorial brasileira possui implicações econômicas e fiscais substanciais, com potencial para alterar o programa energético e socioeconômico do país, especialmente nas regiões norte e nordeste que tanto precisam. As reservas na margem equatorial expandem a base dos recursos energéticos do Brasil, fortalecendo a segurança energética e mitigando vulnerabilidades externas. O incremento na produção nacional de petróleo e gás, decorrente dessas descobertas, pode garantir a continuidade do fornecimento interno e, a médio prazo, ampliar a posição do Brasil como exportador de energia, fortalecendo a balança comercial. O incremento da produção de hidrocarbonetos resulta em substanciais benefícios fiscais para o governo federal, estados e municípios, através de impostos e royalties, como já foi dito aqui várias vezes, oriundos de atividades exploratórias. Para os estados nordestinos, como Maranhão, Pará e Amapá, que eu já citei, esses recursos podem representar uma injeção direta de capital para investimentos em infraestrutura, educação e saúde, olha só, promovendo o bem-estar social. Ademais, os royalties possuem a capacidade de gerar fontes de receitas sustentáveis para as comunidades locais, particularmente em áreas historicamente marginalizadas. A exploração de hidrocarbonetos na margem equatorial possui o potencial de atrair significativos investimentos para a região. Olha lá, está atrair investimentos que a região tão necessita, fomentando o desenvolvimento de cadeias produtivas locais, estimulando geração de empregos diretos e indiretos, a implementação de gases logísticos, estaleiros, serviços correlatos, fomenta o crescimento de setores como transporte, construção e tecnologia, robustecendo o dinamismo econômico das regiões norte e nordeste do país. Ao direcionar receitas oriundas da exploração para políticas públicas específicas, é viável mitigar as desigualdades socioeconômicas entre as regiões do país. E muito mais coisa tem aqui para dizer, mas eu vou apenas interromper aqui, porque eu já fugi do horário e o pessoal está com fome. Eu queria chamar a atenção para o seguinte: eventuais descobertas com a exploração da margem equatorial, focalizada pelo acadêmico Wagner Victor, que é da assessoria da diretoria da Petrobras, eventuais descobertas com a exploração da margem equatorial, e particularmente em estados como Amapá, podem resolver problemas históricos e sociais, olha só, com reflexos positivos e significativos para o meio ambiente. Da mesma forma, trariam fonte segura, sustentável e significativa para investimentos na preservação ambiental da própria região, em especial no controle ao desmatamento. E ainda mais importantes investimentos para saneamento, coleta e tratamento final adequado do lixo e do esgoto, com fortes impactos da saúde pública da região metropolitana.
Nesse cenário, políticas públicas podem ser aplicadas localmente, sem requerer qualquer modificação da legislação federal via Congresso Nacional. Há oportunidades para a criação de fundos estaduais para conservação ambiental, vinculados aos royalties e participações na produção do petróleo, onde o melhor paradigma do sucesso é o Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano do Estado do Rio de Janeiro, conhecido como FECAM. Isso nós tínhamos muito também que falar por aqui, mas eu vou ter que cortar. E vou cortar ousando sugerir ao nosso companheiro que faça um segundo capítulo desse encontro, lá no Rio de Janeiro, que é a sede da nossa Petrobras, fazer um seminário 2 lá no Clube de Engenharia, no coração do Rio de Janeiro, convidando esses especialistas e outros mais para deitar isso. Por quê? Para finalizar, eu vou dizer, essa é uma discussão importante, merecedora de ser aprofundada e aprovada como política local antes da efetiva produção de óleo e gás. Subsidiariamente, essa discussão pública nutre um conteúdo objetivo ante aqueles que insistem no discurso parcial, não observando os ganhos integrados e harmônicos, social e ambiental, que o país e a região podem obter com a atividade de petróleo e gás. Muito obrigado e desculpe por ter me atendido.